Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos à nossa recapitulação da lição da Escola Sabatina. Hoje nós iremos aí fazer a lição de número 12. Já estamos chegando aí no finalzinho, né, do trimestre, onde estudamos, na verdade, o tema Crescendo em um Relacionamento com Deus. E essa é a penúltima lição desse trimestre. E o título dessa lição é Testemunhando de Cristo. Olha que tema interessante, né? Nós terminamos a lição da semana passada vendo ali aquela visão, aquela fala de Jó, onde ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Essa é uma visão que Jó tinha do nosso Salvador quando ele voltará para nos resgatar de uma vez por todas, ressuscitar aqueles que já dormem no pó e nos resgatar do pecado. E essa lição dessa semana fala de testemunho. Esse é o momento de nós estudarmos como que nós devemos testemunhar essa visão que Jó teve, a volta do nosso Salvador. E eu convido você a pegar sua Bíblia para juntos fazermos esse estudo baseado na palavra de Deus. Enquanto você pega a sua Bíblia, deixa eu apresentar os queridos irmãos que estão aqui conosco. O querido irmão Wagner. Bom sábado a todos, um bom dia. Muito bom estar com vocês novamente aqui. E vocês possam estar aí comentando, compartilhando, né? Curtindo. E que essa mensagem ela possa ser propagada a muitas pessoas, né? Muito bem, o querido irmão Messias. Feliz sábado, bom dia a todos. Estamos aqui para a gente já ir para os instantes finais dessa lição e desse trimestre também. E todos vocês são convidados a fazer parte desse estudo maravilhoso que a gente vai ver aqui, o evangelismo na veia aqui nessa lição. Muito bem. Querida irmã Tereza. Então, um feliz sábado a todos. E nós estamos chegando, realmente estamos na penúltima lição, né? Lição maravilhosa, com temas assim, e nos leva a pico, né? E a nossa vida está entrelaçada a esses temas. Que Deus abençoe e que hoje nós possamos estar recapitulando aquilo que estudamos durante toda a semana. E vamos junto nessa. Muito bem. Já pegou sua Bíblia? Abra, por favor, aí em Isaías, capítulo 50, versículo 4. Esse é o verso da semana, o verso para memorizar. Sim. Isaías 54. Enquanto você abre aí, eu gostaria que o irmão Messias fizesse uma oração, pedindo que o Espírito Santo nos prepare nossa mente e nosso coração para receber a palavra do Senhor. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Tua Santa Casa de Oração, buscando a Tua presença, Deus, e também agradecido pela semana que tivemos. Queremos agradecer pelas bênçãos que o Senhor maravilhosamente derramou em nossas vidas. E queremos agora, ao fazer essa recapitulação, que o Santo Espírito esteja iluminando nossa mente, para que, através da iluminação do Senhor, a gente leve essa mensagem de esperança para outras pessoas. E queremos que elas também tomem a decisão lá de Jesus e se preparem, porque o grande dia da volta do nosso Senhor está chegando. Em nome dele, pedimos e agradecemos hoje e sempre. Amém. 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 Você que nos acompanha, você provavelmente deve ser adventista. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Leve, através desse link, a mensagem de Deus para eles. Convide-os a participar da nossa programação. E assim ele estará sendo abençoado com a palavra de Deus. E se você não é adventista, seja muito bem-vindo. E pode fazer isso também, deixe seu comentário, seu like, compartilhe com seus amigos, porque assim você está ajudando esse canal a crescer mais e alcançar mais pessoas para Cristo, tá bom? O verso, Wagner, você lê para a gente, por favor? Sim. Isaías, capítulo 50, verso 4, diz bem assim: o Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Para que eu ouça como aqueles que aprendem. Muito bem. Esse verso mostra para nós, né, que quando nós nos dispomos a testemunhar de Cristo, a levar a mensagem de Deus para as pessoas, é Deus que nos capacita, é Deus que nos dá. Aqui na minha versão diz assim, ó, ele me deu suas palavras de sabedoria. Na versão que Wagner leu, fala sobre a língua erudita, né? Sabedoria também. Então, é Deus que nos capacita a testemunhar da sua palavra. Né? E nós vamos ver aqui na introdução da lição, tem uma história que é o contrário de uma testemunha de Cristo, né?
fala da história de um pastor que ele saiu atrasado para ir para a igreja e naquela correria no trânsito ele acaba ali tendo uma desavença com um outro motorista, e quando ele chega na igreja, para a surpresa dele, aquele motorista a quem ele tinha ofendido no trânsito era um visitante que estava na igreja. Então veja que forma, como devemos ter o cuidado, né? De não dar mau testemunho ao nosso próximo, né? Aquele pastor, com certeza, ele ficou envergonhado e arrependido de ter ofendido aquela pessoa que ele não conhecia, e de repente aquela pessoa está no banco da igreja onde ele era pastor, não é isso? Sim. Então, Fábio, o testemunho ele não acontece apenas por meio de palavra, mas também especialmente por nossas ações, nossas atitudes, né? E talvez seja por aí que a gente abre a porta e chega aos corações de outras pessoas, né? Então, quando a gente olha assim, você contando a história do pastor, eu fiquei ali pensando quanto somos falhos. Nós somos um livro aberto, e esse livro ele tem que estar em ordem, né? Porque assim, se professamos ser cristão de verdade e se temos Cristo em nosso coração, então aí a própria lição vem falando sobre testemunhando de Cristo. Então nosso testemunho ele pode influenciar tanto para o bem como para o mal. E no caso do pastor, ele ficou super envergonhado ao chegar ali, após chegar a visita, né? E se essa visita tivesse reconhecido a pessoa do pastor, né? E que provavelmente reconheceu a história que não diz, mas é provável, como o pastor reconheceu a pessoa com Pode certeza também reconheceu ter o pastor. reconhecido. E aí fica chato, né? Porque a pessoa, quem deu um mau testemunho, fica desconcertado. Eu ficaria. Só lembrando, irmã, que para que nossos queridos que nos acompanham, Sim. é uma história, eu acredito que seja uma história fictícia, pode ter acontecido de verdade, mas não foi pastor da nossa igreja, não foi nada disso, é só um exemplo, É um exemplo, de né? que pode Exato. acontecer com qualquer Sim, um de sim. nós, sendo cristãos, e a gente sabe que no trânsito, né, Wagner, quem tá, acho que de nós que quem está mais cotidianamente no trânsito é Wagner, né? Exato. Faz parte do trabalho dele, então a gente vê que a gente acaba se estressando, é impossível não se estressar no trânsito. Então, você pode estar dando um mau testemunho, não estou dizendo que Wagner não dá, mas pode acontecer com qualquer um de nós, né? Perder a cabeça, né, no momento Mas continue, ali minha que- irmã. Então, como é que nós vamos dar esse testemunho se nós não temos muito a oferecer? Ou a gente, às vezes, tem que rever a nossa vida e como é que está, porque, assim, testemunhar de Cristo requer um esforço enorme, né? Requer que nós possamos ter uma posição, assim, no âmbito em toda a sociedade, na família, na igreja, porque assim, na igreja a gente pode dar um bom testemunho, né? A gente está na igreja, passa aqueles momentos ali na igreja, mas de repente, dentro de casa, aos nossos vizinhos, nós não damos esse bom testemunho, né? Às vezes também perante a comunidade onde nós estamos inserida, onde moramos, e também na sociedade. Às vezes a gente está em qualquer local, ou até mesmo no trânsito, e o nosso testemunho fala mais alto. Às vezes, sabe, fala muito mais alto do que a Bíblia. Porque a pessoa, às vezes, abre uma Bíblia e ela não tem nem noção muito, assim, abre uma Bíblia em um determinado lugar, vamos supor aqui mesmo, falando do título, do verso áureo dessa lição, e às vezes ela não entende aquele comunicado. E às vezes está falando sobre isso, né? É como a gente está falando aqui, né? O Senhor soberano me deu essas palavras de sabedoria, né? Palavras eruditas, para que eu saiba consolar os cansados. Então, assim, quem são esses cansados que estão à minha volta? Quem são essas pessoas que estão precisando? Pode ser pessoas que já foram da igreja, estão desviadas, pode ser pessoas que estão longe, não conhecem, né? E nós somos essas testemunhas que devemos levar a mensagem de Cristo a essas pessoas. É isso mesmo. E rapidamente, às vezes, olha como é que acontecem as coisas. Nós temos que ter o discernimento, porque muitas vezes nós precisamos testemunhar para nós mesmos. E muitas vezes nós somos o próprio cansado, né? Exato. Não é que você é cristão, você está livre. Às vezes a gente precisa testemunhar para nós mesmos, né? Exato. Eu estava passando em frente a um ambiente católico e eu vi uma mensagem muito bonita, né? E que me fez refletir muito. E essa mensagem, ela diz bem assim: em todo tempo pregue o evangelho, se necessário use palavras. Aí eu fico olhando assim, ele estava apontando diretamente para o nosso cotidiano, né? Nossa vivência,
nossa forma de lidar no meio com as pessoas no meio social, né? Na convivência, né? E isso daí faz a gente refletir muito bem que esse conto aqui, que supostamente seja fictício, ela nos diz que isso aqui pode ocorrer todos os dias, com pessoas que estão expostas a picos de humor em locais onde faz com que você tenha esses picos de humor, como o trânsito, ou às vezes dentro de casa, ou às vezes numa reunião de trabalho, e muitas outras coisas. Ali tem coisas que são discutidas que, de certa forma, um se inflama, outro se inflama, mas só que o ponto principal do que o Evangelho ele pede, principalmente as mensagens de Jesus, as mensagens de Paulo, pede para que a gente pense, né? Reflita primeiro e depois fale. Em uma situação, em um tempo que é difícil, principalmente, fazer isso. Mas que isso seja não algo que seja feito por nós, vamos dizer assim, como se a gente pensa como que o cristão ele vive como se fosse um monge, né? Um monge budista em que ali a todo momento esteja meditando, em todo momento esteja somente ligado, né, aquele movimento espiritual, mas só que é muito mais além do que isso. É você estar com aquele intuito não só de demonstrar que seja uma pessoa espiritual, mas sim que uma pessoa que esteja ligada automaticamente, todo momento, a Jesus, né? As mensagens de Jesus, para que aquilo dali, a todo momento, sirva de testemunho para outras pessoas, né? Eu acho que o maior intuito dessa introdução é fazer com que a gente perceba isso, né, Messias? Verdade. O próprio Billy Graham, ele fala assim, né, que a Bíblia não manda as pessoas procurar a igreja, né, mas ordena aos filhos de Deus que vão procurar as pessoas. Olha, que maravilhoso, né? Exatamente. Na parte de domingo, a gente vai tratar da pregação do Evangelho e Jesus aqui em Mateus 28, que é o último capítulo de Mateus, e Jesus ele traz uma ordem aqui para todos os seus seguidores que tem esse compromisso, sabe? E em Mateus 28, 18 a 20 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, a gente tem essa missão como seguidores de Jesus, mas não é algo que a gente tem que fazer de todo jeito, não é? Por conta da nossa natureza, que é uma natureza, assim, bem diferente da que Deus quer que sejamos, né? A gente recebe essa missão, mas muitas vezes a gente falha no nosso testemunho, a gente falha em se portar assim de uma maneira mais assim certa em certas ocasiões por conta de muitas coisas, estresse em uma coisa e por aí vai, né? E a gente, para cumprir isso aqui, a gente precisa não só da mensagem em si, mas a gente precisa do dono da mensagem em si dentro do nosso coração. Nosso coração precisa ser transformado, porque nosso coração está poluído pelo pecado. E o pecado faz com que a gente brigue, que a gente discuta, que a gente se ire, que a gente fique com raiva, ou dentro de casa, ou fora de casa, não importa. A gente precisa passar por uma transformação. A gente precisa nos arrepender dos nossos pecados. A gente precisa buscar de Deus a força necessária para Ele mudar essa nossa natureza desgraçada que a gente tem, tendenciosa para o mal. Não é? Por isso que a gente vê, assim, péssimos testemunhos por aí, mas em vez da gente ficar concentrado apenas no problema, por que a gente não concentra na solução? Por que a gente não se arrepende da nossa situação e pede a Deus a ajuda para a gente nos livrar disso aí? E todos nós somos assim. Ninguém é santo, não é? Nenhum de nós é santo. A gente precisa ser o quê? Santificado. E quem vai santificar a gente?
é Deus, não é? Então Jesus deu essa ordem. E aqui na lição, não é? Fala sobre a igreja, né? E eu coloquei assim, ó, toda igreja deve estar envolvida na pregação do evangelho. A pregação é feita com a vida e todos podem pregar. Também todos podem ensinar a palavra de Deus aprendida pela leitura da Bíblia. Então, quanto mais a gente tem contato com a palavra de Deus, quanto mais a gente passa tempo em oração, estudando a palavra de Deus, pedindo a Deus que nos ajude a gente levar essa mensagem poderosa de salvação para as pessoas, com certeza o evangelho começa a se expandir. Então, eu ando nessa linha, né? Então, por isso que essa parte aqui de domingo fala transbordando do coração, que a gente tem que levar essa mensagem de esperança, porque o mundo está condenado. Esse mundo está condenado, não é? E automaticamente também os seres humanos estão condenados, porque o pecado trouxe uma condenação para o ser humano, que é perdição, não é? Mas vem o evangelho para nos dar a solução dessa condenação, dessa perdição. E o evangelho traz uma pessoa maravilhosa chamada Jesus, que a gente precisa apresentar ela para as outras pessoas, elas também se decidirem ao lado de Jesus. Então, é mais ou menos nessa linha aí. Muito bem, é isso mesmo. E como o próprio título da lição diz, né, transbordando do coração. Se Jesus não está no nosso coração, igual o Messias muito bem falou, o que vai transbordar? Como que Jesus vai transbordar do meu coração se ele não está no meu coração? Então, antes de nós irmos apresentarmos Jesus para as outras pessoas, devemos conhecê-lo, ter intimidade com Jesus. Devemos ter uma comunhão com Cristo. Ele precisa habitar em nossos corações. Porque quando Jesus ele está em meu coração, no seu coração, aí ele vai transbordar de forma natural. Aí o seu testemunho vai ser um testemunho verdadeiro, de um verdadeiro cristão. Agora, quando Cristo não está no seu coração, o que você vai testemunhar não vai ser de Cristo, vai ser um mau testemunho, como é contado na história. Nós sabemos que, no caso da história do pastor, pode ter sido, não é que o pastor não era um cristão verdadeiro, mas ali, devido à correria e à agonia, ele deu um mau testemunho. Tanto é que depois ele se arrepende. Então, nós devemos ter o cuidado e precisamos, sim, conhecer a Cristo. Precisamos deixar Cristo habitar em nossos corações, porque até nesses momentos aí de correria, de agonia, de dificuldades, é Ele que vai transbordar do nosso coração. E as pessoas vão perceber, como o Wagner falou, aquela frase lá, né, de um sacerdote católico. Quando você está com Cristo, quando você tem Cristo em sua vida, em seu coração, as pessoas vão perceber Cristo sempre. Você precisa abrir a boca. Independente de qualquer atitude sua, o seu testemunho de vida vai ser um testemunho de Cristo. Sim. Então é assim que nós devemos testemunhar, não é isso? Como aqui fala assim, como era o testemunho da igreja apostólica, que impacto Pedro e João causaram e quem os ouviu. Olha como é que fala isso aqui. Fala assim, vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quando a gente tem essa comunhão com Jesus, né? As pessoas que tanto que vão falar como vão ouvir, elas estão cheias daquilo. Aqui vem falando que o testemunho é impulsionado pelo Espírito Santo, né? E o Espírito Santo nos dá essa coragem, essa clareza de nós entendermos o que é testemunhar a palavra de Deus na nossa vida, né? Então, assim, nós não impactamos, falamos, mas será que nós estamos vivendo ou testemunhando aquilo que falamos, né? Porque há outras pessoas que vão ouvir. Quando a gente vai fazer um sermão, a gente senta, a gente prepara esse sermão com muito carinho, com muito cuidado. E é como ele falou, olhando assim a nossa condição, como está. Não é que esse pastor, de uma certa forma, ele tenha vivido uma vida assim na correria e atropelando tudo pela frente, talvez não. Foi um episódio que aconteceu, e geralmente é um episódio que acontece na vida sua, minha, de nós todos. Às vezes a gente está apressado e por isso a gente passa por cima de algumas coisas que não deveria, né? Porque quando a gente está cheio de Cristo, a gente tem que parar um pouquinho, pensar e ver que outras pessoas estão vendo. E a gente esquece disso porque nós somos um livro aberto, como eu falei no início, e esse livro aberto, ele está à vista de todos, né? Exato. O maior detalhe é que, assim, ó, quando a gente entrou
nessa era cristã atual nossa aqui, nós recebemos instruções de muitos eruditos, né? Muitos pastores, no meio cristão em geral, do posicionamento de um cristão, né? Mas só que assim, porque eu acredito tanto na veracidade da Bíblia, porque a Bíblia ela não mostra só os acertos, ela mostra também os erros de pessoas. Sim. A Bíblia não é porque tudo que está escrito aqui também ela endossa para que seja feito. Além do mais, é um livro de caráter histórico. E se nós formos parar para perceber aqui, a mesma pessoa, o mesmo apóstolo que falou que a vossa palavra seja mansa, que você seja humilde, que você seja uma pessoa com os frutos do Espírito Santo, que é o domínio próprio, né? E várias outras qualidades, é o mesmo que discutiu com João Marcos, que teve embates com Diotrefes, é o mesmo que teve embates com Pedro, com um diálogo inflamado. Porque como é que a gente pode parar para analisar? A gente pensa que Paulo era aquele homem manso, aquele monge, né? Aquela pessoa que fala manso, e aí é que você... Isso, que a todo momento... Não era assim. Eram homens que eles tinham um vigor, né? No modo de falar assim, na imposição, quando ele ia falar, que era muito grande. Eram homens mesmo, de certa forma, brutos. E quando eles iriam conversar e defender os seus posicionamentos, eles ali tinham embates sérios, principalmente quando teve a reunião com os discípulos, né? Paulo ele se impôs e ele foi, às vezes ele acabou até machucando algumas pessoas, pode ter machucado até o próprio João Marcos. E aí quem abraçou Marcos foi quem? Pedro. Barnabé, né? Em primeira instância, né? Isso, exatamente. Inclusive, desculpa, Ellen, inclusive na próxima lição nós iremos abordar Paulo em 1º e 2º Coríntios, né? Isso. É verdade. Eu tava vendo Sim, isso. continue, vai. E aí, assim, de certa forma, a gente vê que o ser humano, ele está aqui dessa forma, lidando com as outras pessoas e com o seu meio ali onde ela vive. E muitas vezes o próprio Paulo ele teve certos deslizes. E assim, o próprio Jesus, quando ele foi responder Pilatos, né, que se ele quisesse, ele mandaria anjos, né, para poder protegê-lo. Aquilo dali foi uma extrema ofensa para Pilatos, porque Pilatos era em Jerusalém, ele como governador era o grande maioral de todo aquele povo. Então assim, ele colocou o seu próprio Jesus, ele colocou o seu próprio poder, o próprio poder de Pilatos abaixo dos seus pés. Então assim, e Jesus ele foi irônico quando falou isso. Então ali foi, de certa forma, foi uma... Sabe quando a pessoa é fria quando fala e ela vai no ponto certo? Então, dessa forma, a gente pode pensar que o ser humano, mesmo ele sendo cristão, ele tem que se policiar, mas em muitos momentos ele vai agir como um ser humano normal mesmo. Exato. Falando em Paulo ainda, a gente percebe que Paulo ele era muito combativo, na verdade, né? Sim. Ele realmente tinha essa natureza ali tinha que ser do jeito dele, mas a gente percebe também que houve na linha do tempo da história de Paulo, Sim. a gente pega as cartas de Paulo, as que ele escreveu primeiro, ele tinha essa postura de guerrear, de combater, de mostrar, ele dizia assim, ó, que ninguém me perdoe porque eu trago em meu corpo as marcas. O pessoal questionava, será que esse Paulo realmente é discípulo, apóstolo? E interessante que nas primeiras cartas ele dizia assim, Paulo, apóstolo de Cristo. E aí vai indo, as próximas cartas ele já diz assim, Paulo apóstolo, depois o menor dos apóstolos, dos santos, e por fim ele se chama de servo. E nas últimas cartas ele diz assim, o maior dos pecadores. Então ele há uma... Sempre foi diminuindo. Mas, e fala até que o verdadeiro testemunho, ele não nasce, né, da obrigação, né, mas da gratidão que falamos de Jesus, porque somos obrigados e falamos porque ele mudou nossa vida, né? E para nós também mudar a vida de outras pessoas, é preciso que nós mostramos esse testemunho, essas necessidades. E falar de testemunho, a gente tem que ver outra coisa. Quando a gente vai dar estudo bíblico, especialmente, ou visitação, de uma certa forma, uma pessoa, e falar de Jesus, e a depender da classe da pessoa, né? Talvez a pessoa está passando por situação de vulnerabilidade,
pessoas que estão passando por extrema necessidade. Muitas vezes a gente vai falar de Cristo e a gente tem que ter também esse outro lado. Falar de Cristo sem acudir à necessidade dele básica, né? E nós já falamos até lá da pirâmide de Maslow, né? Então, essas necessidades básicas, depois que ele está realmente revestido nessa necessidade, que é o alimentar físico, aí ele tem condições de ouvir, de atender, de entender o que a palavra de Deus vem falando. Então, assim, é um outro tipo de testemunho que a gente também tem que ter essa percepção, né? Exatamente. Eu queria rapidamente deixar aqui um recadinho para você que nos acompanha. Está chegando muito pedido de oração, muito comentário dos irmãos. Isso é muito bom. A gente fica muito feliz de saber que você está aí acompanhando o nosso estudo, participando. A irmã Osilda pede oração, a irmã Mariari pede oração, a irmã Jane, Regina, a irmã Neuza. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando, interagindo. Nós, depois que terminarmos aqui a nossa recapitulação, nós iremos nos unir aqui para orar por cada um de vocês. Então, continue participando conosco, deixa seu comentário, deixa aí sua opinião, tá bom? E aqui a gente vê na parte de segunda-feira, a gente precisa acelerar porque o tempo hoje é um pouco mais curto, né? Que o nosso testemunho deve ser transbordado do coração e deve ser sem posição, mas com poder. Como que nós vamos... É interessante que tem pessoas, a gente vê no meio evangélico, no meio cristão em geral, tem pessoas que querem forçar você a aceitar aquilo que elas creem. Essa não é a forma que Cristo trabalha. Não é assim que Cristo nos ensina a fazer, né? E pegando um pouco dessa forma equivocada de testemunhar, eu me lembro que há uns 10 anos atrás eu trabalhava numa empresa e aí uma certa vez eu conversando com a minha patroa, ela disse assim: ó, Fábio, eu sei que você é cristão, mas eu vou te falar uma coisa, as maiores decepções que eu tive aqui na empresa foi com pessoas que se diziam que eram cristãos. E ela começou a explicar, não, as pessoas que chegavam aqui dizendo, não, pode confiar em mim porque eu sou crente, eu sou cristão, eu sou isso e aquilo, foram aqui mais deu dor de cabeça para ela. Então, às vezes, você se utiliza de uma cortina de fumaça ali, o cristianismo como uma cortina para encobrir as suas falhas. E nós nunca devemos agir dessa forma, pelo contrário, nosso testemunho tem que ser de forma clara, simples, como Jesus era, e sem imposição. Devemos levar a mensagem e deixar o Espírito Santo agir na vida das pessoas. Né? Eu não posso obrigar a pessoa a acreditar naquilo que eu creio. Sim. Eu tenho que apresentar para ela meu ponto de vista e deixar ela decidir, não é isso? Ao contrário, né? Afinal, a imposição é ao contrário ao caráter divino, né? A gente leva a mensagem, a gente fala, a gente dá estudo bíblico, mas a gente não pode forçar a pessoa. Eu nunca faço isso, sabe? Porque eu acho que quem trabalha nesse lado aí é o Espírito Santo. E quando nós queremos fazer o trabalho do Espírito Santo, não vai dar certo. Porque nós somos pessoas comuns e Deus nos deu para nós levar essa mensagem. Deus não falou bem assim, eu te dou toda a autoridade para que tu convence a pessoa, ao pecador, a pessoa que está recebendo o estudo bíblico, que ele aceite a mim. Não. Esse trabalho é feito pelo Espírito Santo. Agora, cabe a nós sempre estar orando pelas pessoas e por nós também. Porque nós também somos pessoas como nós discutimos que somos falhos, somos pecadores e por um momento ou outro a gente age dessa forma, mas a imposição, isso é contrário à palavra de Deus. E assim, foi muito bom você falar sobre isso aí, Fábio, porque eu já trabalhei com vendas um bom tempo e assim, eu pude comprovar isso também. É incrível, e eu vou mais além um pouco. Eu trabalhei com vendas e os produtos que eu trabalhava eram produtos de muita qualidade, né? E assim, de certa forma, quando a gente vendia para pessoas, de certa forma, pessoas simples, trabalhadores comuns e pessoas com um grau de ganho maior, né? De certa forma. E eu tive, e assim, de todas as pessoas que elas se intitulavam crentes, né? Basicamente, mais da metade elas não pagavam realmente. Sim. E eu vou mais além um pouco. De todos os policiais que eu vendi, só um me pagou. E eu vou mais além um pouco. Dos políticos que eu vendi, só um também me pagou. Aí, políticos assim, né, da cidade. E assim, eu paro para perceber que o ser humano, quando a gente vai analisar aqui, como você falou da própria história de Paulo, eu pego um verso de uma fala de
quer dizer, eu pego uma fala de Olavo de Carvalho, um filósofo, ele falou que nenhum filósofo ele pode se intitular realmente filósofo antes dos 50 anos, porque após os 50 anos está a plenitude da sabedoria, né? Porque a pessoa passa muitos detalhes durante a vida, né? A perca de pessoas, a perca de posições na sociedade, enfim. Isso faz a pessoa refletir. E assim, e voltando ao assunto da questão de pessoas que estão em um certo ar de superioridade, porque assim, não é que haja a superioridade no âmbito social, mas as pessoas elas se deixam influenciar por determinadas posições que elas estão. Sim. Infelizmente, isso é um grau de pequenez muito exacerbado em relação a algumas pessoas, né? É uma pequenez de, vamos dizer assim, intelectual muito grande. E eu paro para pensar como é que essas pessoas, por estar em determinadas posições, elas acham que são donas daquilo que você tem. Então é por isso que ela toma aquilo que você tem e não paga. E aí vem o mau testemunho. É por isso que temos na área da religião, né? do meio cristão, temos cristãos que não dão testemunho, temos políticos que não dão testemunho, temos pessoas, funcionários públicos que não dão testemunhos. Então, assim, poxa, será que a pessoa ela não estava ganhando bem ou estava passando por uma situação difícil? Não, a pessoa se escondia para não pagar. E assim, é um mau testemunho, de certa forma. E aí, isso passamos diariamente por tudo isso. E devemos pegar esses maus testemunhos para refletir a nossa própria vida, como devemos agir. É isso mesmo. É isso, Messias. Vocês comentando aí, esse assunto aqui é amplo demais, a gente ficaria aqui o dia todo só conversando sobre isso aqui, porque é muitos pontos, sabe? Muito. A gente pode ver, a irmã até falou sobre a questão aí da ação social envolvida na pregação do evangelho, que é outra coisa também bem complexa e bem demorada, mas eu quero me deter aqui numa coisa, sabe? Sobre as religiões. Sabemos que existe pelo menos 5 grandes religiões no mundo, né? Tem o cristianismo, tem o islamismo, tem o budismo, tem o hinduísmo, tem o confucionismo, né? E outras aí menores aí que vão surgindo. Sim. Mas, judaísmo. O judaísmo também, né? Mas como a gente pode dar crédito a si mesmo nessa mensagem? Porque ela é a mais, vamos dizer assim, que nos traz mais esperança, não é? Então, tem um questionamento. Você pregar para alguém aqui do Ocidente é uma coisa, mas você pregar fora daqui é outra coisa, né? Então, é algo bem complexo. Mas eu queria só falar aqui sobre esse negócio de imposição, sem imposição, mas com poder. A gente sabe que na Idade Média, não é? A igreja ali hegemônica, né? Lembrando que Wagner sempre fala aqui, a igreja hegemônica, a religião hegemônica da época, né? Eles obrigavam a seguir o que eles falavam. Obrigavam. Eu até coloquei aqui na minha lição sobre a igreja, não é? Não devemos agir como a igreja da Idade Média, onde a igreja unida com o Estado. Inclusive, eu quero até fazer um parênteses aqui sobre esse negócio de união igreja com o Estado. Isso está acontecendo agora. A gente está vendo isso acontecer lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão no centro da profecia. E o que eles fizerem lá, os outros países todos vão imitar. Lá está acontecendo uma confluência entre igreja com o Estado. Exatamente. E isso vai fazer com que aconteça o que aconteceu na Idade Média. Então, não devemos agir como na Idade Média, onde a igreja unida com o Estado obrigava ou forçava todos a seguir a igreja. Eu quero deixar muito claro isso aí, seguir a igreja. É diferente você seguir a igreja do que você seguir a palavra de Deus. É coisa totalmente diferente. A igreja, daquela época lá, viu? Os que discordavam da igreja, do que a igreja ensinava, viu, gente? Não da palavra de Deus. Como instituição, né? Como instituição. Eram rotulados como hereges, eram queimados, enforcados, colocados nas prisões para poder ser lá na prisão, era desse jeito. Então, a igreja de hoje, a igreja de Deus mesmo, ela não impõe nada. Igual o irmão falou aí, né? Dá os estudos, né? Se a pessoa quiser tomar a decisão, toma. Se não quiser, bem. Se a pessoa quiser tomar a decisão e quiser afastar, não é? Ela vai resolver com Jesus. Então, o cristianismo não impõe nada. Sim.
A igreja verdadeira não impõe nada. Inclusive, olha que citação incrível aqui da nossa lição, falando sobre isso aqui, ó. Isso aqui, rapaz, é algo extraordinário, ó. Diz assim, ó. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Em nosso testemunho, devemos imitar o exemplo de Jesus. A mensageira do Senhor, Ellen White, diz assim: não faz parte da missão de Cristo obrigar as pessoas a recebê-lo. Satanás e pessoas movidas pelo seu espírito é que buscam forçar a consciência. Não há maior evidência de que possuímos o espírito, ou seja, o caráter, né? Caráter de Satanás, do que a disposição de causar dano aos que não valorizam a nossa obra ou agem contrariamente às nossas ideias. Então, a gente apresenta a mensagem do Evangelho. Se a pessoa aceitar, beleza, aceitou. Mas se a pessoa discordar, a gente não vai forçar a pessoa a querer acreditar naquilo ali que a gente acredita. Não é assim. O cristianismo, a religião verdadeira é essa. Você não vai obrigar ninguém a querer nada, a abraçar o que ela não quer, o que ela não está disposta a seguir. Então é isso. Deus deixa a pessoa livre. Nós temos livre-arbítrio, não é? Nós vamos prestar conta justamente para Deus, mas para ninguém. Então, por isso que a religião verdadeira não tem esse negócio de imposição. Lembrando aqui que o islamismo, né, que está dominando o mundo aí, principalmente lá na Europa, né, a gente vê que eles impõem. E você não pode sair daquela, não abraçou aquilo ali, você não pode sair, que senão você é perseguido e você também pode ser morto. Exatamente. O nosso tempo já praticamente acabou. Vamos aqui, um minutinho para cada um de nós, falarmos um pouco sobre a lição de quarta-feira, que fala sobre como devemos agir com aquele filho, aquele irmão que se afastou, né, fazia parte da nossa fé, vivia no nosso convívio e se afastou. Como devemos agir com ele, irmã Tereza? Nós devemos agir com unidade, compaixão, humildade, não retribuir o mal, mas abençoar, buscar a paz, controlar a língua e estar preparado para defender a fé. Né? Bem. Então é isso aí, que Deus nos abençoe. Messias. Eu quero falar aqui, né, que Deus, ele sempre está trabalhando na vida das pessoas, né, e conhece a dificuldade, a fraqueza da pessoa, e o Espírito Santo vai trabalhar, e aquela pessoa que dá lugar ao trabalho do Espírito Santo em seu coração, se converter, se entregar a Jesus, arrepender seus pecados e confessar e tomar uma decisão lá de Jesus, é aceito de novo por Deus, e isso aí vai fazer parte dos envidos do Senhor. Muito bem, Wagner. Quero dizer que você que está nessa situação, você possa refletir e que essa reflexão ela possa ser tomada todos os dias, porque você sabe que você se afastou, você sabe que você não está mais no convívio com os irmãos. E assim, você pode até pensar que você pode ser melhor um pouco do que as pessoas que estão aqui, né? Às vezes você se decepcionou com alguém, com alguma situação, mas é como sempre falo, a casa de Deus sempre está de portas abertas para mais um pecador, né? Então, volte para Jesus. Amém. Muito bem. Você que nos acompanha, que está fazendo seus pedidos de orações aí, né? A irmã Regina, a irmã Miriam Ferreira, Daniele Silva, Ulisses Sena, pode ter certeza que após aqui terminar a nossa recapitulação, nós iremos nos reunir e orar por cada um de vocês. Muito obrigado pela sua participação. É muito importante nós sabermos que você está aí prestigiando esse trabalho e ajudando também a levar esse trabalho para mais pessoas através de você compartilhar com outras pessoas, com seus amigos. Amém. Bom, nós devemos tratar, testemunhar de Cristo para todas as pessoas próximas, aquelas que vivem conosco, né, nossos familiares, nossos colegas de trabalho, todos aqueles que nós temos contatos, e devemos também tentar levar para mais longe, muitas vezes onde nós não podemos chegar, por exemplo, através da internet. Você pode testemunhar de Cristo através da internet, você vai conseguir alcançar mais pessoas. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós devemos testemunhar com sabedoria, deixar Cristo transbordar em nossos corações. Nós devemos falar com sabedoria, porque o nosso testemunho tem que ser verdadeiro, para surtir naquela pessoa uma verdadeira transformação, conversão.
E isso é Cristo que faz, não está em nenhum de nós, não está em você. Quando você permite, se dispõe, Cristo vai te usar e te dar a palavra de sabedoria, você vai alcançar pessoas. Devemos também ter cuidado ao lidar com aquelas pessoas que se afastaram, seja um filho, um irmão da igreja, que está distante dos caminhos do Senhor. Nós devemos ter compaixão, assim como Cristo tem compaixão de cada um de nós. Não devemos tratar essas pessoas com desprezo, com indiferença, porque quem faz isso é Satanás. E nós temos o caráter de Cristo e não de Satanás. Se o irmão errou, se o irmão te machucou, se o irmão ele caiu, tenha misericórdia. Ore por ele, peça a Cristo para resgatar essa pessoa. Esteja sempre de braços abertos para essa pessoa. E outra coisa, lembre-se que é Cristo, na lição de quinta-feira, o título é Eu os farei voltar. É Cristo que vai fazer com que essa pessoa volte para o convívio com Deus, para o caminho de Cristo. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe você e sua família, e nós contamos com você no nosso próximo estudo. Feliz